Glória a Deus, glória a Deus. Sabe quando aquela profecia foi falada por Paul Cain? Primeiro quero te falar que no Novo Testamento a Bíblia diz que Jesus deu dons quando ele subiu para a igreja. Certo? 5 ministérios. Temos apóstolos, profetas, pastores, profetas, apóstolos, pastores e também evangelistas e mestres. E fala de profetas. Acham que profetas é só no Antigo Testamento, mas tem no Novo Testamento. Mas o profeta do Novo Testamento não te dá uma direção, como os profetas do Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento o Espírito Santo estava somente nos profetas, nos reis e sacerdotes. Então as pessoas iam a eles, especialmente aos profetas, para pedir direção. Mas para nós hoje, o profeta do Novo Testamento, ele não direciona, ele confirma. Porque hoje o Espírito Santo está em todos nós. Mas muitas vezes Deus fala e não sabemos, será que é o Senhor? Então, Deus traz alguém e ele confirma, pelo espírito de profecia ou estudando a palavra, ele confirma. Então é mais para confirmação, você entendeu isso? Certo? Tem que entender isso. Então que ninguém chegue a você e diga para você desistir do seu trabalho e ir para lá ou para colar, seja o que for. E se alguém fala alguma coisa assim para você e não confirma no seu espírito, peça para ele ir também. Para dividir os custos e tudo mais, e ele tem que estar lá para falar para você voltar. Ok? Então, sempre se assegure que qualquer um que diz que é profeta, certo, e fala com você, é para confirmar o que Deus falou, porque o Senhor já falou. Estamos na nova aliança. Deus escreve a sua lei nos nossos corações e nas nossas mentes. Amém? Quando essa profecia foi dada, foi dia 31 de outubro, que nós acabamos de ver o mundo celebrando Halloween. Naquele momento eu não sabia que era 31 de outubro, sabia que era o Halloween, mas eu não sabia que era o dia da reforma naquele momento. Eu não sabia. Foi dado no dia da reforma, no dia 31 de outubro. Eu tinha 17 anos? Eu tinha uns 15? Ok, tudo bem. Foi em um ginásio e você sabia que... Mais tarde eu descobri que era o dia da reforma, o dia em que Martinho Lutero pregou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. E foi quando a reforma começou, em 1517, no dia 31 de outubro. Pense nisso. E olha, a reforma nunca parou. Se espalhou pelo mundo. Então eu acho importante que nós sejamos capazes de falar sobre isso com os nossos filhos também, porque o mundo, perverteu tudo isso, é obra do inimigo. Ele deturpou tudo aquilo e transformou na celebração do Halloween. Mas quando pensa na palavra Halloween, tem a palavra Hallow. Este Hallow, na verdade, é holy. E você sabe o que é isso no inglês? No inglês, holy é santo. Então, menciona a palavra santo. Essa palavra vem do inglês e muitos não sabem, certo? Esse Hallow de Halloween, porque se celebra o dia de todos os santos, certo? Mas, na verdade, se você pesquisar, eles não querem falar sobre Martinho Lutero, porque muitas pessoas estão muito, iradas ainda com o que Martinho Lutero fez, abrindo os olhos do povo à verdade. E eu falei sobre isso com meu filho e acho importante você falar com a sua família, com os seus filhos, porque está chegando em todas as partes do mundo, certo? E mais cedo ou mais tarde vão pedir e não podem celebrar. Mas o inimigo sempre faz isso, ele pega algo que é de grande, celebração, de vida e transforma na celebração da morte. Algo macabro, algo mau, algo demoníaco. E alguns celebram essas coisas. E Jesus falou que essas coisas malignas, demônios e tudo mais, eles vão até você com estes objetivos de roubar, matar e destruir. Jesus disse, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Esses demônios não se importam, eles colocam doenças em uma criança, uma doença como o câncer, eles não se importam. E atacam até mesmo com a depressão mental, doenças mentais,
Em jovens no auge da sua vida ou nos idosos não se importam. Eles não sentem amor. Só se lembre disso, se você quer seguir a Satanás, ele te odeia. Porque você foi feito à imagem de Deus. Ele não pode atingir a Deus diretamente. Ele atinge você. Ok? Eu acho que é como eu falei com o meu filho. Eu disse, meu filho, sabe, o mundo celebra o Halloween. Mas olha, Justin, ele tem 11 anos e eu disse, na verdade é um dia maravilhoso. Sabe, na história cristã. Eu disse, neste dia, Martinho Lutero, e ele já ouviu sobre Martinho Lutero, e eu falei, Martinho Lutero, primeiramente escute isso, as pessoas daquela época acreditavam que você tinha que fazer muitas boas obras para ir para o céu. Tinha que fazer muitas boas obras para Deus perdoar os pecados. Viam a Deus como um juiz. Isso é certo? Esse ensinamento é certo? Ele disse, não, fez assim. E eu disse, sabe o que o Martinho Lutero fez? Ele subiu os degraus em Roma, de joelhos até sangrar, porque ele cria que tinha que pagar o preço para obter favor com Deus. Ele fez tudo isso, mas ele era um estudante, mesmo sendo monge. Ele estudou o Novo Testamento e a pessoa comum nas ruas não podia estudar porque não sabia as línguas originais das Escrituras, mas ele lia e um dia, enquanto fazia suas penitências e tudo mais, e enquanto ele subia, sabe, aqueles degraus com seus joelhos sangrando, o verso, o justo viverá pela fé, pulou no seu coração. Ele entendeu que somos justos pela fé e não pelas obras, não pelo que fazemos. Somos justos pelo que Jesus fez. Amém? E ele disse, e eu disse, isso é porque celebramos o dia da reforma. Sabe de uma coisa? Por que não fazer desse dia um dia de celebração para as nossas famílias, nossos filhos? Amém? Talvez devíamos começar algo como, ele pregou as 95 teses, então compre martelo para eles, ok? De brinquedo, ok? De brinquedo. Ok? Prego de brinquedo. Nada de verdade, ok? Mas algo assim, vamos celebrar esse dia para nós nos lembrarmos do dia da reforma. E eu fui tocado, sabe? Mais tarde, por saber que aquela profecia foi dada no dia da reforma. Porque eu creio que nós estamos numa nova reforma. Para trazer todos de volta. Porque com o tempo, isso foi em 1517, e depois de algumas centenas de anos, a igreja se desviou. E mais uma vez a ênfase está na sua performance, nas suas obras. Não é? E não na graça de Deus. Na eleição pela graça. Mas aqui, nós vemos que estamos numa estação onde a reforma é celebrada para aqueles que têm olhos para ver, mas o mundo está em trevas, amém? Por isso precisamos ir para o mundo, pregar o evangelho de Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? E eu quero que você saiba que não somos partes daquela igreja, e por isso eu estava lá em cima, não lá embaixo com as igrejas participantes. Todos os pastores participantes estavam lá embaixo no piso daquele ginásio, perto do pregador, e eu estava lá em cima entre o povo. E depois que ele terminou de pregar, ele se virou e disse, o rapaz com a camisa amarela, sabe, eu não estava em pé, saiba disso. Por isso eu demorei, porque eu pensei, tem muita gente com camisa amarela. Certo? Se eu levanto, ele fala, não é você? Certo? E eu acho que se eu estou correto, uma outra pessoa com a camisa amarela se levantou e ele esperou um pouco e finalmente eu descruzei as pernas. Sem pensar, descruzei as pernas e ele, você que descruzou as pernas. Certo? Então me levantei. É lógico, me senti com muito temor do Senhor sobre mim. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Outra coisa aconteceu na televisão. Uma jovem do outro lado me viu. Uma jovem senhora. Certo? Foi a primeira vez que ela me viu. Amém? Até agora ela não me disse que foi amor à primeira vista, mas eu perguntei para ela muitas vezes, mas ela não disse que foi ali que ela se apaixonou por mim, mas foi a primeira vez que ela me viu. Na tela. Amém? E querida, agora já era. É da minha esposa que eu estou falando. E pense nisso. Foi um momento profético, um momento kairós, e a primeira vez que ela me viu no telão ali.
Glória a Deus. E aquilo não foi uma palavra somente para mim, mas foi também para todos vocês que está conosco nesta igreja. Amém. Deus nos levantou para um tempo como este. E toda a provisão e toda a bondade e também toda a misericórdia de Deus que temos visto durante esses anos, tudo isto por causa do Senhor Jesus Cristo e a sua obra concluída na cruz que fomos chamados para pregar. Amém. Eu creio que todos nós temos um chamado de Deus. E este é o meu chamado. Então não zombe. Se você diz por que enfatiza tanto isso, eu vou dizer porque eu fui chamado. Como se você foi chamado para ser um médico e fala muito sobre medicamentos e doenças e tudo mais, é o seu chamado. Amém? E algumas pessoas não conseguem celebrar o chamado do outro. Certo? E o olho não pode dizer para o pé, eu não preciso de você. E o pé pode dizer, vamos ver se você vai sair do lugar. Não vou fazer nada. Certo? Estou certo? E nem mesmo a mão pode dizer para a boca, eu não preciso de você. Ok? Então converse com as mãos. Certo? Somos todos importantes, mas não temos o mesmo chamado. Amém? Mas somos todos importantes. Glória a Deus. Amém? Mas tem um chamado e um chamado para, sabe, apóstolos, mestres, pastores, profetas e evangelistas. Os 5 ministérios que a Bíblia fala. E é importante alguns estarem no ministério porque para eles é um trabalho e não conseguem fazer mais nada e tem esse trabalho e eles vão ser um pastor, certo? Mas isso mostra porque o chamado vem com a capacitação, vem com a unção. Amém? Então saiba que você está numa igreja de destino. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Amém. Está pronto para a palavra? Vamos direto para a palavra e deixamos a armadura de Deus. Na última vez que eu falei pela metade, porque cada peça dela é tão plena de significado que eu quero falar sobre elas e vou mostrar para você a passagem das Escrituras e quero falar com você sobre algo que eu acho que é importante falar de novo, certo? Mas antes disso, vamos ler essa parte da palavra. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder, no Kratos do seu escus. Kratos é exterior, poder que as pessoas veem, do escus, que é no interior, essa força que ninguém vê, essa parte, ninguém vê. Você vê o Kratos, Deus disse, fortalecei-vos no Senhor e na força exterior que vem da força que está lá dentro. Poder interno. Ok? Como fazer isso? Você faz isso, o próximo verso, colocando a armadura de Deus. Finalmente, diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus, de toda a armadura, não só uma parte, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo não chega até você e diz, eu sou o diabo, não é verdade? Sabe como você que está esperando pelo elevador e um anjo aparece no elevador, a porta abre e você olha um anjo e ele diz, vai subir? E você diz, não, certo? Não é a hora ainda, ok? E ele sobe. E depois o elevador então desce e ali está o diabo com um tridente. Certo? Imagina o diabo assim. E ele diz, então você vai descer. E você corre, certo? Não, o diabo não aparece assim. A Bíblia diz que ele se disfarça como anjo de luz. E como saber? De fato, o diabo sempre aparece enganando todo mundo quando a Bíblia diz que ele aparece como ministro da justiça, que é de acordo com as obras. Martinho Lutero também falou disso. Durante seu tempo, ele cria que todo ministro que prega justiça pelas obras, por sua performance, certo? É um anjo de luz. Não é de Deus, mas do diabo. Ele falava sobre isso. E olha, nós pensamos que o inimigo vem e sabe, dá para dizer, é tão óbvio. E para os crentes, isso vem muito sutil, vem como um pensamento na sua mente. Ele coloca algo na sua mente ou então coloca um sintoma de doença no seu corpo que você tem que aceitar e crer. E quando você crê que tem, você recebe. Certo? Ele vai fazer de tudo para roubar de você. Roubar o quê? A saúde. Matar, destruir. E a ideia de roubar quer dizer que você tem. Ninguém rouba nada, certo? De uma casa. Ou então de uma pessoa se essa pessoa não tem nada. A casa não
tem aquilo. Aquilo não está na casa. Alguém só rouba porque a pessoa tem alguma coisa que a outra deseja. Certo? E a Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e para destruir. Depois de matar, como destruir? Já matou. Destruir o testemunho, a reputação daquela pessoa. Ele continua porque o diabo odeia as pessoas. E depois que ela morre, ele tenta destruir. Até hoje, o diabo odeia Martinho Lutero. E a Bíblia diz: revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Olha isso. Mas sim contra os principados, que é o primeiro nível. Os principados, por isso, vem de principal, primeiro. Certo? Esses espíritos malignos, principados, os que estão por aí, na terra, aqueles que, te tentam, que colocam pensamentos ruins na sua mente, não é? Aqueles que fazem você sentir os sintomas daquela doença, daquela enfermidade, e diz que está em você, que você tem essa doença, certo? Estes malignos, eles fazem assim, eles te falam: olha como ela falou com você, a sua esposa falou aquilo. Ela não se importa com você. E, na verdade, ela está passando por um problema de ansiedade e talvez ela falou algo por causa da ansiedade, não falou direito, mas em vez de acreditar nesta verdade, o diabo mente para você e agora você trata sua esposa baseado numa mentira. E o diabo faz isso. São os dardos inflamados. Vamos falar disso. Este é o nível do principado. E por trás do principado tem potestade. E potestade é a palavra excusia. E tem diferentes palavras para poder, como kratos, excuse, mas a palavra excuse é comparado com dunamis. Dunamis é habilidade. E daí vem a palavra dinamite, dínamo, dinâmico, tudo da palavra grega dunamis. Dunamis é habilidade. Mas excusia não é habilidade, mas é autoridade. Autoridade, ok? Como Jesus falou em Lucas 10:19, eu vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo. Olha no grego, eu vos dei autoridade sobre todo o dunamis do inimigo. E termina dizendo, nada vos fará mal algum. Lucas 10:19. Guarde isso no coração. Você tem que meditar, nada vos fará dano algum. Nada vos fará dano algum. Ouviu isso? Nada vos fará dano, bastaria. Nada vos fará dano algum. Está em dobro. A gramática. Garantia dupla. Amém? Isso serve para o momento que você percebe o inimigo ao seu redor. Então, uma das maiores conquistas do diabo hoje, certo? Em tempos modernos, é fazer que as pessoas creem que ele não existe. Sabe, até na cultura oriental, na cultura chinesa, eles usam algumas palavras como, Hong, que é o vento. Ele vem, muitas vezes traz doenças como reumatismo, que eles dizem que é o Hong, É interessante que no hebraico, a palavra para espírito é ruach. A palavra para fôlego é ruah. A palavra para vento é ruah. Então, Espírito Santo é Ruach HaKodesh. Espírito maligno é Ruach Ha. Ok? A palavra rua é para vento, para espírito. E eles dizem, você sente o vento e tem a doença. Eu te falo isso, repreenda o vento em nome de Jesus. Amém? É um espírito maligno. Ok? E eu quero dizer que nem toda doença é causada por espírito maligno. Às vezes a culpa é nossa. Comemos muito. É glutonaria na Bíblia. Ou bebemos muito álcool. Ou fumamos. Certo? Mas também existem espíritos de enfermidade. A Bíblia fala disso. Jesus expulsou daquela mulher encurvada. Jesus expulsou o espírito de enfermidade. A Bíblia diz que era um espírito de enfermidade. Uma outra criança, Jesus expulsou dele o espírito de surdez e mudez. E mais uma vez, nem toda surdez e mudez são causadas por espíritos, mas naquele caso foi. E se é um espírito maligno, e de fato, em nome de Jesus, eu quero falar isso para você. É fácil se livrar disso. E para você, crente, nunca expulse um demônio de um descrente. Se eles não querem aceitar Jesus, porque a Bíblia diz que um espírito maligno, quando sai, traz mais 7, descobre que o Espírito Santo não está naquela casa.
A casa está vazia, então eles trazem mais. E o último estado fica pior do que era antes. Só expulsa demônios de pessoas que, na verdade, são crentes. Mas no caso de Jesus, ele expulsou demônios de pessoas descrentes que sofriam dessas doenças. Entendeu a diferença? Certo? Era uma doença que os oprimia, atingindo o corpo deles. Pode fazer isso. Ore por eles e expulse o demônio deles. Mas não se estiverem possessos por demônios. Amém? Se está possesso é outra história. Tem que apontá-los para Jesus. De fato, muitas pessoas estão possessas por demônios, por exemplo, que aceitam a Jesus Cristo e os demônios vão embora. Nem sabemos. E como saber se eu estava possesso antes, Pastor Prince? Você não conseguia parar de beber. Bebia muito e a bebida era o que te prendia e você não conseguia sair, sabe? Ou você está preso à pornografia e não consegue sair, mas você só continua fazendo aquilo, mesmo que aquilo te mate. Sabe como usar drogas? Viu quantas pessoas em Hollywood morrem de drogas todos os anos? Pessoas famosas. E eles sabem, mas eles ainda usam esse tipo de coisa e não conseguem parar, porque eles não têm força para parar com aquilo. É um poder maligno. E todos nós, sabe, de certa forma, sabe, estávamos talvez oprimidos por um demônio, oprimidos por fora. Foi o que Jesus fez, os oprimidos do diabo, por doenças, e ele os curou. Você pode pedir para eles a cura. Amém? Mas para quem está possesso, tem que levá-los a Jesus primeiro. Posso ouvir um amém? Amém? E algumas pessoas falam assim, mas aquele endemoniado de Gadara estava tão possesso como ele foi a Jesus. De fato, aconteceu o seguinte: o Senhor não vai permitir ninguém que esteja tão possesso ficar sem essa opção de ir para Jesus. E por isso nos deu exemplo na Bíblia dessa pessoa tão endemoniada, que já foi, sabe, registrado, certo? O homem de Gadara. E o que ele fez quando viu Jesus? Correu para ele e caiu aos seus pés. Não importa o quão possesso estava, ele sabia que a sua libertação estava em Jesus. Eu amo como a Bíblia diz, que depois que Jesus expulsou os demônios, ele estava aos pés de Jesus, vestido. Antes ele andava nu, se cortando e tudo mais. Se cortar é outro sinal, sabe? Como uma pessoa que se odeia e se corta é uma atividade, sabe, demoníaca. Não é? Ninguém em perfeito juízo se corta, só para sentir. E este endemoniado de Gadara, nos evangelhos, na Bíblia, se cortava gritando de dia e de noite. Tão triste, de dia e de noite. E numa certa noite, Jesus estando do outro lado com os discípulos, ele deve ter ouvido o grito. Amém? E o Pai disse, é a sua próxima missão. Amém? E com uma palavra Jesus disse, saiam! Em hebraico, lek. Saiam! E os demônios saíram. Temos que usar mais 4. Em nome de Jesus. Isso é excúsia. E os demônios saíram, e a Bíblia fala que ele estava vestido, assentado, como vocês estão agora, e em perfeito juízo. E eu espero que vocês também estejam. Vestido, fomos vestidos pela justiça, amém? Assentado, descansando, assentado com Cristo, e em perfeito juízo. Em perfeito juízo. E perfeito juízo é algo muito raro nesses dias. Perfeito juízo. Você pensa, o que ele estava pensando, algumas pessoas? Eu digo, o quê? Como uma pessoa pode pensar assim? Está acontecendo. Pessoas sem um perfeito juízo, sem a mente sã. Amém? Então, excúsia. Temos que usar o nome de Jesus, porque ele disse, ide, portanto, ele disse, toda autoridade me foi dada, excúsia, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide. Viu, portanto, ele disse, toda autoridade me foi dada, Jesus disse. Ide, portanto. Alguns esperam por Jesus para expulsar os demônios, Jesus para curar as pessoas, Jesus para fazer isso pelo povo. Não, ele disse, eu voltarei para o Pai, e toda autoridade me foi dada, e eu te autorizo. Ide, portanto. E esses sinais seguirão os que crerem em meu nome, e eles imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Expulsarão demônios. Se beberem alguma coisa mortífera, não a propósito, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Amém? Falarão novas línguas. Jesus falou isso. Amém? Ele te autorizou, certo? E você diz, pastor, aqui diz que não lutamos contra a carne e sangue, mas contra os principados e espíritos malignos.
certo? O primeiro nível. E depois o próximo nível, potestades, autoridades. Então, eles têm o direito de fazer algo contra você, está certo? Escute isso. Esse direito lhes foi tirado. Quer ver essas duas palavras, principados e potestades, aparecerem de novo? Certo? Em outro lugar? E te mostro que essa autoridade, sabe, já foi tirada pelo Senhor. Em Colossenses 2 diz assim: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne. Olha, igreja, o fato é isso. Jesus não veio para fazer pessoas más se tornarem pessoas de boa moral. Ele veio para fazer dos mortos nos pecados, nas transgressões. Jesus veio fazer os mortos viverem. Não é questão de parar de fazer o errado e fazer o certo. Não é o evangelho, mas é se tornar vivo. É nascer de novo. Vida após a morte. Amém? E aqui diz: quando vós estáveis mortos nos pecados, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos o quê? Todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós. Cédula aqui é uma palavra muito pessoal. É uma carta escrita à mão. Pode falar escrito, mas aqui era escrito à mão, que é um escrito muito pessoal. Quem fez isso? Quem escreveu a lei, a cédula para o homem? Quem escreveu? Deus. Os 10 mandamentos foram escritos com os dedos de Deus. Certo? Como Charlton Heston fez. Os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Lembra disso? E só o Charlton podia fazer aquilo, ok? E, havendo riscado, olha essa palavra riscado, como ele fez isso legalmente, porque a lei é justa, a lei é boa, a lei é santa. Olha, Deus o enviou com este propósito, porque Deus sabia que o homem não conseguia viver sob a lei, mesmo que algumas pessoas acham que conseguem. Jesus colocou a lei lá dentro. Eles colocam do lado de fora e dizem: olha, eu consigo cumprir isso, mas é no exterior. Mas quando Deus olha para o coração, uau, não é questão de não matarás. Jesus falou: se você odeia o seu irmão de coração, todos somos culpados. Não é questão de não cometerás adultério. Amém? Mas é questão de olhar para a mulher com desejos. Todo mundo é culpado. Tudo bem. Amém, Pastor Prince. Certo? Então pense nisso. Jesus falou: ninguém pode cumprir a lei, e você acha que pode cumprir a lei. Não, se quer cumprir a lei, não. Pode cumprir somente aquilo que é fácil cumprir. Mas toda a lei. Porque maldito é todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão no livro da lei para fazê-las. Graças a Deus que o verso seguinte diz: Cristo nos remiu da maldição da lei, se fazendo maldição por nós. Amém? O que Jesus fez na cruz? Ele riscou a cédula que era contra nós. Era contra nós. Não somos capazes de fazer. Paulo diz: quanto mais tentava, ficava pior. Tentava não cobiçar. Quanto mais tentava isso, mais cobiçava. É como falar: não pense no frango frito quando você está com fome. Não pense no frango frito. Não devia ter falado isso antes do almoço, ok? Para aqueles que nem tomaram um café da manhã. Não pense no frango frito. Não pense naquele tempero saboroso nele. Não pense naquele som crocante quando você morde e saboreia aquela casquinha. Ah! Frango frito! Não pense nisso! Não! Você não deve pensar nisso. Pare. Então é isso que acontece conosco. Nada errado na lei que diz, e nada errado com o que eu falei agora sobre não, certo? Mas o fato é que a carne responde a isso de forma contrária. Percebeu isso? Um doutor, o seu nome é Viktor Frankl, ele sobreviveu ao Holocausto e é muito famoso, escreveu um livro chamado Insurgência, do significado, algo assim. Mas olha, um certo dia ele percebeu um fenômeno. As pessoas falavam para ele: eu não consigo dormir à noite. Eu não consigo dormir e faça algo, eu não consigo dormir. E todos aqueles que foram a ele falando que não conseguiam dormir, ele disse assim, ele deu uma fórmula. Eu quero que você anote, faça de tudo antes da próxima consulta, à noite. Eu quero que você fique acordado.
Você não pode dormir. Você tem que anotar, certo? Se levante da cama e anote, falando como foi aquela noite, certo? Mas você não pode dormir. E se você dormir, levante de novo. E comece a anotar como você dormiu. Mas você não pode dormir. E todos ficaram frustrados porque falaram não era um bom tempo, porque no dia seguinte, se eu for para o médico, na verdade eu dormi muito bem. Eu tentava não dormir e dormia. Ele falou de pessoas que ficam nervosas e suam muito. Ele falou para o homem, certo? Fale para si mesmo. Eu vou estar no auditório e agora, em vez de tentar não suar, ele disse, diga a si mesmo, eu vou suar muito. Hoje eu quero suar e suar muito. Vou suar muito. E ele não suou mais. Então é ao contrário, sabe? Ok? É a psicologia ao reverso, mas não é só isso. É, na verdade, a natureza humana. A carne. Então a lei foi dada para mostrar a natureza pecaminosa do homem. Olha, o problema do pecado é que está dentro do homem, não é só o que faz. Pode não fazer nada, mas o pecado está lá. Você entendeu? Então tem que ter a lei e ela diz, não cobiçarás. E quanto mais tenta, você acorda e diz, não vou cobiçar, não vou cobiçar, não vou cobiçar. E você sabe, acaba cobiçando. Não levante as mãos. É assim, eu não vou ficar irada com ele. Eu vou fazer de tudo para não ficar irada com ele. Eu vou conseguir. Rangendo os dentes. Eu não vou ficar irada com ele. Você sabe o que vai acontecer? Já fez isso? Ou você já teve um tempo em que você diz, meu Deus, meu casamento é tão bom que não me lembro da nossa última briga. Já passou por isso? Eu não me lembro da nossa última briga. Em vez de dar glória a Deus nesse momento, certo? E agradecer ao Senhor, você começa, sabe, a pensar inconscientemente, talvez eu melhorei, estou mais paciente. Mas te digo isso, eu não sei onde você vive, mas onde vivemos, pastores e líderes, todos nós, no momento que pensamos assim, antes do dia acabar, qualquer um, posso pedir para levantar as mãos? Ah, você não quer levantar as mãos, certo? Eu não posso levantar as mãos, pastor, porque eu estou irado com ela ainda e ela está do meu lado. Certo? Eu não vou ficar irado no trânsito, certo? Uau, tem muito tempo que eu não fico irado na estrada. Então, nós devemos entender o que a Bíblia diz, que fomos libertos da lei, Romanos 7, para vivermos em novidade de espírito. Isso é o quê? Fazer o que quiser? Não! Olhamos para Cristo somente, não fique pensando na lei, não pense nisso. Olhe para Cristo e você vai acabar amando. Amém? O seu cônjuge. E quando você faz isso, você não comete adultério. Mas viu como deve ser? Amém? Deve ser de dentro para fora, com um desejo. Então olhe para Cristo, Ele é a sua santidade. Amém? Você entendeu isso? Então aqui está dizendo, havendo riscado a cédula que era contra nós, que era contrário a nós, ou seja, quando você errar, não pode dizer, eu fiz o meu melhor. A lei não entende nada disso, ou você faz de tudo que ela diz, ou então é amaldiçoado. Você entendeu isso? Não pode selecionar. E aqueles que estão sob a lei selecionam e dizem, não cremos na circuncisão. A lei deve ser um todo, não pode dizer lei cerimonial, lei moral, ok? E matar os animais e tudo mais. Ok, tudo isso é a lei, e a lei é a lei. Foi dada como um todo e caiu como um todo. Uma parte, Tiago diz, se você quebrar uma parte, você, sabe, peca contra uma lei, você quebrou toda a lei. O que Tiago fala, no livro de Tiago, ele está dizendo que a lei deve ser obedecida como um todo. Então a única forma de ser justificado é por Cristo. A mensagem que Martinho Lutero trouxe para a igreja, a justificação pela fé. Isso quer dizer que você deve viver da forma que você deseja? Sim, vive de coração. Mas o que Deus faz na nova aliança quando você é salvo? Ele põe a lei nos corações. E também na mente. E é ativada porque você sabe que foi perdoado, terei misericórdia das suas iniquidades. E dos seus pecados não me lembro mais. Você entendeu isso, igreja? Eu acho que estamos numa nova reforma de novo. Aleluia! Voltando para o Evangelho. Aleluia! E
Diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então vemos Jesus sendo crucificado, mas não vemos a lei sendo crucificada. Mas olha, ninguém pode riscar o escrito de Deus. Ninguém! A não ser o próprio Deus. Foi exatamente o que ele fez. Quando Jesus foi cravado na cruz, Deus cravou a sua lei. Não dá para ver, mas foi feito. Não tem nada mais real para Deus do que o Espírito. Saiba disso, igreja. Viva no Espírito. Ande no Espírito. Para o mundo e para alguns crentes carnais também. Para eles, o mundo físico é mais real. Eu me sento nessa cadeira e é real, eu posso senti-la, pastor. Mas você sabe o que a Bíblia diz? Que aquilo que é temporal é o que você pode ver. Aquilo que é visto é temporal. Aquilo que você sente, que é como essa caixa que eu toco aqui, tudo aqui, este púlpito, tudo que pode tocar, é temporal, até o nosso corpo, porque você pode ver, mas não vê o Espírito, meu Espírito. Porque o que é Espírito é eterno. Então pensamos e somos mais conscientes do que é temporal. Se isso for deixado aí, vai se desintegrar. Assim como o corpo. Amém? Mas o Espírito é para sempre. Então devemos ser mais conscientes do Espírito. Foi o espiritual que trouxe o que é material. O mundo material. O mundo físico. Foi Deus, e Deus é um Espírito. Amém? Pensamos em Espírito como uma nuvem, algo que está por aí, sabe, flutuando. Não, não. O Espírito é real, mais real do que o físico. Gerou o físico, então o seu Espírito pode afetar o físico, sim, pode afetar o seu corpo. Graças a Deus, quando Jesus voltar, uma das primeiras coisas que vamos receber é o corpo novo. Porque este corpo não vai para o céu. De qualquer forma, se Jesus tardar, sabe, o nosso corpo vai para o túmulo, ou quando ele voltar, aqueles que estão no túmulo e quem estiver vivo, todos nós vamos receber um corpo novo. E para sempre estaremos com o Senhor. Não flutuando. Flutuar para sua casa, você flutua para minha casa, flutuaremos para o trono de Deus. Não, 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 não. Isto é ideias infantis sobre o Espírito. Nós teremos um novo corpo. A Bíblia diz corpo glorificado, corpo que nunca adoece, nunca envelhece, não é sujeito nem ao cansaço, não sujeito ao tédio, não dorme enquanto o pastor estiver pregando. Para todo sempre! Para sempre jovem, para sempre jovem, para sempre forte, para sempre forte, para sempre saudável, para sempre saudável, para sempre, para sempre, para sempre, que é muito tempo. E o diabo faz de tudo para você não pensar em tudo isso. Certo? Pensar no espírito. Só pensar no físico é mais importante. É mais importante. Dinheiro na mão, sabe? Isso é viver na prática, amém? Não, não é. Isso vai acabar. Até mesmo o valor do dinheiro muda. Amém? Tem uma provisão que você não pode ver, que nunca muda. Por isso Jesus olhou para o céu com 5 pães e 2 peixinhos. No grego, 2 peixinhos somente. Olhou para cima, para o mundo invisível, para a provisão do reino de Deus. Olhou para o Pai e os alimentou. E todos ficaram cheios e ainda sobraram 12 cestos. Olhamos para o físico. O que é isso para muitos? Você entendeu isso? E eu quero te mostrar isso aqui. Quando ele fez isso, riscou a cédula, cravando-a na cruz, depois diz assim: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Então, despojando os principados, as mesmas palavras, principados e potestades, excúsias. Ou seja, por exemplo, como o diabo tinha autoridade, ou os demônios tinham autoridade, quando você fazia o que não devia, ele olhava para Deus e diz: Deus, tu disseste, a alma que pecar morrerá. É a lei do universo, não pode quebrar essa lei. Ele pecou, eu o vi pecar, eu tenho direito de fazer isso com ele. Isso é escúsia para o diabo, entendeu? Mas olha as boas novas. Esse verso diz que Jesus despojou as suas escúsias. Não é, igreja. Se você veio para a igreja e ouviu somente isso, já valeu a pena. Porque tem crentes que ainda pensam
que o diabo tem direito. Ah, você errou, então por isso você vai sofrer aquilo. O diabo tem direito. Escute isso, Jesus cancelou os seus direitos. Por isso, o único direito da passagem que lemos, na passagem em Colossenses, o único direito que ele tinha é porque o homem tinha pecado contra Deus. E Deus disse, a alma que pecar vai morrer. E o diabo disse, isso? Deus, eu concordo, porque o diabo é um advogado. Mas Jesus também é um advogado. À direita de Deus Pai, se lembra? Então advogados, fiquem calmos, Jesus também é. Eu não falei que você é o diabo. Mas o diabo é um adversário contra você. Ele é um advogado de acusação. Ele vai falar para o juiz, vai falar para Deus de tudo aquilo que você fez de errado. Ok? Mas, tecnicamente, o diabo não tem mais lugar diante de Deus. Mas isso é para outra mensagem. Eu estou falando o que ele faz. No tempo de Jó, por exemplo, ele fez isso. Mas como Jó não existe mais porque aquele lugar já foi purificado pelo sangue de Jesus e ele não pode ficar ali. Conforme o que está em Hebreus, ok? Ok? Mas ele te acusa para você. E ele faz isso muito bem. Ele pode acusar um ao outro o tempo todo, colocando pensamentos contra o outro. Viu o que eles estão fazendo agora? Olhando para você? E eles estão rindo? Te abandonaram. Planejaram algo sem você. Na verdade, é uma surpresa de aniversário. Essa é a verdade. Mas olha, a nossa ira muitas vezes não é baseada na realidade. Muitas vezes ficamos irados, baseados não em fatos, mas ainda iramos. Ninguém pode te deixar irado. Você fica irado porque creu naquilo. Olha, se alguém pudesse te deixar irado, você não está aqui e eu falei com um pastor. Sabe, eu não vou falar de mim mesmo, eu sou o seu pastor. Vou usar outra pessoa, porque se você ficar irado, fique irado com ela. O pastor Lawrence. Certo, o pastor Lawrence fala com o pastor Henry, vamos dizer. E ele diz, você sabe, e o pastor Lawrence não fala isso, ele é uma pessoa muito amável. Certo, muito amável. Todas as crianças na Camboja o amam. Todas as pessoas, amém, lá nas Filipinas, o amam tanto. Ele vai lá e deram um barco para ele e falaram, espero que o senhor caia. Para se lembrar de nós. Uma maneira estranha de mostrar amor, amém, mas eles o amam, ok? Então. Mas, não, o pastor Lawrence falou mal de alguém, sabe? Ele disse, essa pessoa, ele nunca fez isso, só estou ilustrando. Se eu falar você vai ficar irado. Pastor Lawrence não fica irado. Certo? Ele fala pro pastor Henry, essa pessoa é muito má, ela fez isso e aquilo e aquilo outro. E você está fazendo compras naquele shopping. E você não sabe o que o pastor Lawrence falou. Você está no shopping, sentiu a ira se levantar. Lá por dentro, alguém falou mal de mim. Isso acontece? Não. Não. Isso quer dizer o quê? Suas palavras não podem produzir ira em você. Você tem que saber disso. Você tem que crer naquilo. E depois ficar irado. Certo? Ok, não quer falar nada, eu vou embora. Hoje eu acordei cedo, como todo domingo, eu posso ir para casa dormir. Ok? Aplauda, grita. Amém? Olha, sabe, é sério, de uma certa forma os americanos sempre perguntam pra mim, quando eu vou lá eles perguntam, é a pergunta número 1, por que a sua igreja é tão quieta? Quando nós te ouvimos pregar, pastor, sabe, e nós ficamos em pé e falamos, prega irmão, prega! Sabe, eles ficam dançando, eles gritam e ficam se movendo, sabe? E vocês? Eu falo para eles, eu falo bem de vocês. Eu digo, é a nossa cultura. Eu sei que você me entende. Eu falo isso para eles, eu sei que eles entendem. E eu falo, Senhor, espero que sim, ok? Não. E Jesus então despojou, viu essa palavra? Os principados e potestades. Quer dizer que eles tinham direito
de trazer coisas ruins e fazer aquelas coisas que os excúsias, sabe, espíritos malignos fazem, era por causa da lei. Usavam a lei de Deus para te condenar, para você ficar estressado debaixo de condenação, porque é mais fácil trazer doenças dessa forma. Você entendeu isso? Ele te condena, viu? Você diz que é crente, você é um hipócrita. Você para de vir à igreja. Você fica sozinho, chorando, se cortando. Aquele endemoniado ficou longe da sociedade, longe das pessoas que o amavam. Depois que Jesus o libertou, falou: volte para os seus familiares. Vai para casa. Para sua casa. O diabo não tem mais autoridade sobre nós. E estudando a batalha espiritual, você tem que entender que ele tirou toda a sua autoridade sobre nós. Isso não quer dizer que o enganador, o diabo é tão astuto que ele faz você pensar que quando alguém está perdendo, faz a pessoa pensar que está ganhando. Eu me lembro da Segunda Guerra Mundial, em Singapura, General Yamashita. Era esse nome, certo? Yamashita parece uma canção de Natal. Yamashita, lá, Papai Noel. Na, Papai Noel. Yamashita. Ah, Yashika. Eu acho que era Yashika, desculpa. Era Yashika. Ok. Eu pensei nisso. General Yamashita, lembra dele? Que olhou firme para aquele oficial britânico naquela época e exigiu que ele se rendesse de forma incondicional. E aquele oficial britânico, naquela época, não sabia que se eles continuassem lutando por mais alguns dias, só mais alguns dias eu li isso, o Japão não teria, na verdade, bastante pessoas, tinha perdido muita gente, não teria bastante armas e nem munição. Estava acabando. E ele foi muito firme, ele estava blefando. Se entregue agora! Incondicionalmente vamos te poupar. Ele se rendeu. Leia isso. Ele estava chegando perto. Se tivessem perseverado. Mas é o que o diabo faz, ele foi derrotado. Mas ele faz você pensar que está ganhando. Você entendeu? Engano, ok? Temos que vestir a armadura de Deus. Vamos continuar agora? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, sabe? É uma hierarquia. Bem aqui. Ok? E o próximo verso diz: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. E o que é ficar firme? Viu a ênfase no ficar firme? Firme, 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 para que possais ficar firmes. E aqui também diz: havendo feito tudo, ficar firme. Ficar firme como? Firme na posição. Firme é, você já tem a vitória. Você está em cima da vitória. Você fica firme na saúde. Fica firme com a santidade. Fica firme com a sabedoria. Fica firme com o favor de Deus. Mas o inimigo vai tentar de tudo para te dizer: você não tem isso. Tem que obter, você não tem. E isto é um dardo inflamado. Porque ficar firme quer dizer que já é seu. Ele quer tirar o que é seu. Até pessoas com sintomas no corpo, sabia que já foi curado? E o diabo quer roubar isso de você? Por suas feridas fomos sarados, está no passado. Fomos sarados. Nós somos, não tentamos ser mais do que vencedores por Cristo. O pecado contra o qual você luta tanto e você cai nele muitas vezes, se é filho de Deus, escute, não tem poder sobre você. O problema é que você acha que está vivo e tem tanto medo, você acha que ele está vivo. E é por isso que vive em você. Fique firme, olha esse exemplo no Antigo Testamento de um dos valentes de Davi. A Bíblia fala em 2 Samuel 23, e depois dele, falando dos valentes, Samá, filho de Agel Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas. Eu amo aquele pão indiano. Você ama também? Olha, eu amo aquele pão.
Seja aquele pão preto ou então aquele pão amarelo, não importa, eu fico satisfeito com qualquer um deles. Amém? E, olha, Esaú perdeu a primogenitura por lentilhas. Sopa de lentilha. Sabe, ela pode ser vermelha ou amarela. Então, um pedaço de terra cheio de lentilhas pertencia a ele. Pertencia ao povo de Israel. Era deles, mas o povo fugira de diante dos filisteus. Olha, aquilo pertencia aos filisteus? Não! Os filisteus atacaram e tudo que Deus esperava era alguém ficar firme. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu. Quem? Samar. Se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu. Se pôs, diga se pôs. E havendo feito tudo, ficar firmes. Firmes. Viu isso? Viu tudo isso? E Jesus falou, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Mas nós vemos desta forma. Nós vemos o diabo atacando a igreja com portões. E qual é o exército na história que atacou com portões? Os portões são para defesa, para se defender. Então, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso é o quê? É a igreja invadindo. A igreja conquistando. Fazemos isso pregando o evangelho de Jesus Cristo no mundo inteiro. E o diabo é que fica na defensiva. É como quando eu assisto futebol. E eu falo isso, não faça isso, você só tem 9 jogadores. Mas continue atacando, porque uma boa defesa é, na verdade, um bom ataque. Mas eles ficam defendendo. E eu falo para minha família, para minha esposa, eu fico reclamando. Eles vão sofrer um gol. Por quê? Ficam defendendo o tempo todo. Não importa se só tem 9 homens, 10 homens. Você pega 2 atacantes bons e traga mais um atacante. Vão ter medo de te atacar. Ok, os demais não estão sabendo de nada porque não se interessam, certo? Eu não sei você, mas eu e a minha família não estamos sozinhos. Ok? Você sabe do que eu estou falando, os meus irmãos estão entendendo tudo, ok? Semana passada foi muito bom, não foi? Ok. Esse se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu e feriu os filisteus. E o Senhor efetuou um grande livramento. Um homem feriu os filisteus. Seria possível sem o Senhor? Não mesmo. E o Senhor efetuou um grande livramento. O Senhor fez, não foi ele. O Senhor, ele só queria que alguém ficasse firme. Ele procura alguém que está assistindo agora, só um filho, que vai crer nele, vai ficar firme e dizer, é o meu pedaço de terra. Essa lentilha é minha. E ninguém vai tomar essa lentilha de mim. Amém? Tudo que Deus quer é que você fique firme. Mas tudo vai falar para você, certo? O oposto. Isso não é mais seu. O exército é grande. Desista. Amém? Não importa o que vem contra você, os pensamentos e tudo mais, seja até sintomas físicos, diga eu já fui curado. Obrigado, Senhor, e tome a santa ceia. Por suas feridas eu fui sarado. Amém. E Abraão não considerou o seu próprio corpo já morto com 100 anos de idade, mas considerou a promessa de Deus, crendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Não considerou o seu próprio corpo, mas ele confiou na palavra de Deus. Ele não considerou o seu próprio corpo, agora morto, quando tinha quase 100 anos de idade. E Isaac nasceu. Ele não considerou o seu próprio corpo com aquela idade. Não olhou para o seu corpo. Quantos crentes estão olhando para o seu corpo, para os sintomas muito, e fica, tá tudo errado. Não, amigo, não olhe para o corpo. Eu estou ficando velho. E viu, já está andando como se fosse velho. Se endireite, até os jovens têm dor nas costas. Amém? Não vai falar amém não, né? Ok. Olha, o Senhor queria que alguém ficasse firme. Vamos voltar para... E terminar, se pudermos. E diz assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus, já falamos. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Isso nos dá a ideia de reprodução, certo? Certo, a Bíblia diz, fulano foi gerado dos lombos de Davi, e fulano foi gerado dos lombos de Abraão, certo?
Lombos falam então da sua área reprodutiva, ok? Não é somente cintura, ok? Tem uma versão que diz cintura, mas tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, falamos disso já, e calçado os pés da preparação do evangelho da paz. Olha, tudo isso. E agora o próximo. Sobretudo é o quê? O escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha, pensa nas coisas que você colocou, em tudo que você colocou. Número 1, tendo cingido os lombos com a verdade. Tudo isso já foi feito, quer dizer que tudo já foi feito. Você não coloca, já foi feito. Cingido os lombos com a verdade. E vestida a couraça da justiça. Passado também. Está ouvindo? E calçado os pés da preparação do evangelho da paz. Passado. Tomando sobretudo o escudo da fé, pelo qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Também já foi feito. Certo? Mesmo no gerúndio, quer dizer, você já pegou aquilo e continua segurando. Tudo isso já foi feito. Olha o escudo da fé. Aqui diz escudo da fé, mas no grego escudo da fé. Sobretudo, quer dizer que de todas as peças, eu sei que a ofensiva é a espada, mas o resto é defesa, certo? Então, de toda a defesa, se você não tem um resto, lembre-se, com o escudo você vai ser protegido. Por isso diz, sobretudo, tomando o escudo da fé. E o escudo romano era como uma porta. Cobria o corpo inteiro. Ok? Ele cobria o corpo inteiro. Você entendeu isso? Você já viu esse tipo de escudo? Certo que cobre tudo? E parece até mesmo com uma tartaruga. A sua casca. Certo? Para proteger das flechas e tudo mais. Então, o escudo era grande, cobria tudo. E ele diz, tomai o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Essa palavra dardos é a mesma palavra que Deus usou no Monte Sinai, que se uma besta, um animal tocasse no Monte Sinai, diz assim, uma versão fala assim, e outra versão fala até de flechas. Em algumas versões novas é que fala de flechas, mas nas versões antigas, fala dardos inflamados. Aqui diz, em Hebreus 12, que Deus disse, quando ele deu a lei no Monte Sinai, que se um animal tocasse no monte, tinha que ser traspassado com um dardo. Ou seja, não toque no Monte Sinai. Não chegastes ao Monte Sinai. Chegastes ao Monte Sião. Quando você vive sob a lei, o diabo pega a lei e arremessa contra você. E te coloca sob condenação. E diz, você não tem direito a isto. Porque você fez isso e aquilo, aquele outro. Viu? É assim que o diabo te mede pela lei. Mas Jesus o despojou da lei. Judicialmente. Já foi feito. Tem tanta coisa aqui, igreja. Da fé, porque no grego está no artigo definido. Fala do escudo da fé. A fé. Da fé quer dizer só uma coisa. Alguém diz, qual é a sua fé? Qual a sua fé? Qual a sua fé? Não, não é uma questão de religião. A fé aqui só fala de uma coisa. Justificação pela fé. Vou provar para você. Em Gálatas 3, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. E escute, mas depois que veio a fé, e aqui está certo, aqui está falando depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Quem era o aio? A lei. Depois que veio a fé, e o contexto aqui diz que a fé está falando da justificação pela fé. Então qual é o escudo da fé? Você tem que continuar crendo que é justificado pela fé. É o único escudo que funciona. Você entendeu isso? Vamos continuar. Na armadura, e agora temos que colocar. O resto já foi colocado, até o escudo. Por isso você confessa, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Isso é usar a couraça. Isso é a verdade do Evangelho. E o Evangelho da paz que te dá essa justiça. Amém? A justiça pela fé. Amém? O escudo. E agora chegamos em algo que temos que receber. A palavra receber não é exatamente a palavra tomar. No contexto ali, pode ser tomar também no grego, mas na verdade é receber. E diz assim, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Que coisa linda. Olha, ou seja, a forma de receber o capacete da salvação, e o problema está aqui. Tudo isso é verdade para nós, mas é como pensamos, como eu falei agora. Como eu falei sobre o que você sente das pessoas, é o que está aqui. E as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Essa é a batalha. Isso está em 2 Coríntios 10. É a batalha aqui. Aqui. Se você não consegue focar, você não consegue concentrar, está debaixo de ataque. Olha, sua mente está debaixo de ataque. E hoje, somos pessoas distraídas. Hey, falei de você. Somos pessoas distraídas. Sem nenhum foco. Se as crianças focam na escola, e eu falo para o Justin, eu vou te dar uma dica de estudo. Escute quando o professor estiver falando, de qualquer assunto, e vai ter que estudar menos. E muitas vezes o que ela diz, naquela sala de aula, na hora da prova, vai voltar para você. Mas se esforce em concentrar. Muitas vezes, eu tenho alguém para me ensinar depois, eu vou voltar. Não pense assim. Escute o que ela fala. Ok? Uma dica para estudar. Infelizmente aprendi isso tarde demais. E agora você ri alto, hein? Receba! Como receber o capacete da salvação? O que é? O capacete se refere à esperança em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 8 fala, e tendo por capacete a esperança da salvação. Ok, esperança da salvação, a esperança da salvação. Esperança é definida não pelo pastor Prince, mas é definida por um erudito do grego, sabe, um teólogo, ok? Expert do grego, teia, ele disse, é uma confiante expectativa do bem, do futuro. Quantos vivem assim? Quantos vivem assim? Eu li recentemente um estudo falando de mulheres e fizeram esse estudo que durou por muito tempo, sabe? Você pode falar de um estudo feito recentemente, mas eles começaram esse estudo com pessoas quando elas eram bem jovens e depois viram quantas delas viveram mais tempo, ok? E estudaram então a perspectiva pessimista e a perspectiva otimista, sem falar para eles que era sobre isso. E esperaram passar 50 anos. E muitas mulheres, neste estudo, e descobriram que aquelas que viveram para mais de 90 anos, falaram que consideraram tudo. Sabe, consideraram a formação, genética e tudo mais, e tentaram fazer o mesmo grupo de pessoas e descobriram que até gêmeos, certo? Para não dizer que tem a ver com genes. Descobriram que quem viveu mais de 90 anos eram aqueles otimistas. Pessoas otimistas. Expectativa confiante do bem. Quanto mais os crentes que têm uma confiante expectativa do bem no futuro, porque foi feita a justiça de Deus em Cristo. Podemos esperar. A Bíblia diz que esperamos por uma esperança da justiça. Quando você é justo, você tem essa esperança. Amém. E como você recebe isso? Como receber este capacete? Porque nós somos atacados com pensamentos, especialmente à noite. Já percebeu que o diabo te ataca com pensamentos ruins toda noite? Até quando você dorme. Ou quando você não consegue dormir, se virando. Você só pensa o ruim, não é? Ok, vocês não querem falar comigo. Não importa mais, pastor, você já está terminando. Ok. Vamos terminar às 5. Uma maratona. Ok, então, como receber o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus,
orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Isso quer dizer que isso é a chave para receber o capacete da salvação que você recebeu. E você pensa assim: se eu sou salvo, eu posso esperar isso. Se eu estou bem com Deus, por Cristo, eu posso esperar por isso. Amém? Certo? É o capacete que te protege desses pensamentos ruins, amém? Que vêm, às vezes, à noite, os dados inflamados. E você recebe a espada do Espírito, você recebe. Como? Orando no Espírito. E sabemos que orar no Espírito, já aprendemos, é orar em línguas. Mas o que nós não vemos é que a primeira palavra no grego, orando em todo o tempo, não é orando. A palavra oração não é a primeira palavra. A primeira palavra ali é a palavra dia. E dia quer dizer por este meio. Por este meio aqui. Ou por orando no Espírito. Pelo meio de orar no Espírito. Recebe o capacete da salvação e a espada do Espírito. Orando no Espírito. Olha, de todas as traduções, eu descobri que somente a tradução literal de Young revela a primeira palavra ali. Young disse assim: pelo dia. Como receber o capacete da salvação? Como receber a espada do Espírito? Pelas orações e súplicas, orando em todo o tempo no Espírito. Olha, orando em todo o tempo. Para quem é da nossa igreja, não tenho tempo para explicar muito, porque já estamos terminando. E toda a igreja diga: aleluia, maravilha, fica alegre, porque não vai terminar agora às 5 da tarde. Ok. Rapidamente, orando em todo o tempo. Tempo aqui é kairos. Orando em todo o tempo. Como foi falado, pode ser orar em toda oportunidade. Em todo o tempo é assim, como todo o tempo ora no Espírito. Aqui diz, em qualquer oportunidade que você puder, ore no Espírito. Ore no Espírito. Vai causar um efeito na sua mente. Vai receber a palavra rema. Olha, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, palavra ali é rema. Rema é a palavra falada por Deus. Você recebe aqui e recebe aqui. Amém? Pela boca de alguém. Ou quando lê a palavra. Mas recebe a palavra viva de Deus, que te guia e fala com você. Quando Jesus foi testado pelo inimigo no deserto, ele respondeu: está escrito, está escrito. Ele usou a espada do Espírito. E o diabo foi derrotado por isso. Você recebe orando no Espírito. E não é só um pensamento. Você viu todas as peças. Você tem... Conta comigo. Você tem o cinto da verdade. A couraça. Os calçados. O escudo. O capacete. A espada. Deus não para no 6. Qual é o 7º? Orando aqui é a parte mais importante. Por isso, eu te falo que às vezes se eu te mostrar, sabe, a armadura naquela ilustração, geralmente a maioria das pessoas que ensinam isso usam a armadura romana, certo? Do soldado romano. Mas uma coisa não te mostram, que é orando no Espírito. Porque transcende tempo e espaço. E a espada de Deus, a espada que sai da boca de Jesus, que está no livro do Apocalipse, da sua boca sai uma espada de 2 gumes, é a palavra rema. Amém? Que destrói o anticristo. Amém? E é uma espada de 2 gumes. O que é mais agudo em Hebreus 4:12, que diz que a palavra do Senhor é mais afiada do que a espada de 2 gumes. O que é mais afiado do que uma espada de 2 gumes? Porque essa espada corta dos 2 lados. Muitas espadas só de um lado. Depois tem que voltar. Mas se corta dos 2 lados, você faz assim. E mata mais, na verdade. O que é mais afiado do que uma espada de 2 gumes? Hebreus 4:12. A palavra é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Escute. Anos atrás, eu pensei sobre uma coisa. O laser. O laser em qualquer ângulo corta tudo. Estou certo? É o mais perto para uma ilustração. A palavra corta mais, não é verdade? Fala dos dias atuais.
Amém? Não é uma ilustração para o soldado romano, um soldado daquela época. Vai além daquilo. E você faz isso quando ora no Espírito e transcende o tempo e o espaço. Você ora pelo futuro, você ora pelo passado que ainda te afeta, você ora por pessoas que você ama e nem sabem, você não sabe que elas estão em perigo e você ora por si mesmo porque você tem medo disso, você tem medo daquilo e você não entende, e você ora por tudo isso e corta para todo lado, orando no Espírito. Ok? Agora vamos terminar. Olha, Isaías 59 diz assim, para terminar: o direito se tornou atrás. Pergunte-se para si mesmo se você viu isso no jornal ou então na mídia, nos noticiários. Todo dia, seja na TV, algo assim. E é isso, o direito se tornou atrás e a justiça se pôs de longe porque a verdade anda tropeçando pelas ruas. E a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece. E quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. Você fala do que é certo, você é atacado. Você é despojado, ok? E o Senhor viu, e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça. E vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Por isso vestiu-se de justiça como de uma couraça. É a armadura de Deus, pertence a ele, é a sua armadura. Agora você vê no Antigo Testamento, ele colocou o quê? Para responder a esses problemas que vimos, ele colocou a justiça como uma couraça e pôs o capacete da salvação na sua cabeça. Tudo isso para o nosso benefício. Não se esqueça, por vestidura pôs sobre si vestes de vingança, vingança contra o inimigo. Ok? Que faz tudo isso, que a verdade tropece nas ruas e as pessoas inocentes, pessoas que fazem o que é certo, se tornem presas. Ele pôs isso e cobriu-se de zelo como de um manto. Conforme forem as obras deles, assim será sua retribuição, furor aos seus adversários e recompensa aos seus inimigos. As ilhas dará a ele a sua recompensa. Então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o Japão. A sua glória desde o nascente do sol. Quando eu preguei no Japão, anos atrás, o Senhor me deu este verso no dia antes de pregar naquela igreja. E eu falei, eu tenho uma revelação de ontem à noite. Poderia falar, sabe, eles temerão o nome do Senhor desde o oeste? E a sua glória no leste. Oeste-leste. Seria mais apropriado. Mas diz desde o nascente do sol. No final dos tempos, o oeste tem sido avivado, mas no final vai acontecer desde o leste. Do Japão. Eu disse do Japão. Amém? Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor avorará contra ele a sua bandeira. Uau, e o que vai acontecer? Olha, e virá um redentor a Sião, e aos que em Jacó se cometerem da transgressão, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, nem da boca da descendência da tua descendência. Quantos querem que os seus filhos e os filhos dos seus filhos desfrutem da palavra de Deus na boca deles? Amém? Diz o Senhor desde agora e para todo sempre. E eu quero te falar isso que, para mim, isso é a palavra de Deus, sim. Faz parte disso, mas eu creio que uma grande parte se cumpriu no dia de Pentecostes. E para te mostrar que se cumpriu no Novo Testamento, em Romanos 11, essa parte aqui, todo Israel será salvo, de Sião virá o libertador, está falando de Isaías 59. Certo? Mas olha, em Isaías diz, as minhas palavras estarão na tua boca, da sua descendência, e aqui diz, essa é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então vamos ver os dois juntos. Tirar os pecados é paralelo ao porei o meu espírito sobre eles. Quando Paulo citou isso que está no Antigo Testamento, o Espírito Santo falou para ele, em vez de falar, meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras na tua boca, só diga quando eu tirar os seus pecados. E por quê? Quando ele escreveu, Jesus tinha morrido e ressuscitado dos mortos pelos nossos pecados. Amém? Então ele diz, quando Deus tira os seus pecados, você vai orar no Espírito. Você vai falar em línguas. Não deixe ninguém te fazer se sentir mal por falar em línguas. Certo? Tem um lugar na Tailândia, anos atrás, quando eu estava no exército e ficamos lá por um tempo, sabe? Me falaram para ir lá e quando eu cheguei lá, todo mundo estava topless. O que eu fui fazer lá? E olhavam para mim como se eu estivesse errado. Por que você está aqui vestido com o uniforme do exército? Eu peguei o meu carro e eu dirigi até chegar no acampamento. Deixei os amigos lá. Foi uma sabotagem.
me levaram para um lugar assim numa praia. E eu me senti estranho porque eu estava vestido e eles não. Ei, escute. Você está vestido. Você tem a palavra na sua boca. E Deus planejou dessa forma. Não deixe o mundo falar que aquilo é normal e que você é anormal. Na verdade, é o contrário. Amém? Mas tem que orar no Espírito. Perceba? Quando os pecados são tirados, a palavra estará na boca. Eu creio muito no falar em línguas. Falar em línguas edifica a pessoa. A espada ali é orar no Espírito. Não é somente a Bíblia que fala ali. É o falar em línguas porque é uma palavra rema. E o tempo não me permite continuar mais. Mas eu oro para que você ore no Espírito muito. Amém? E quando orar muito no Espírito, o que vai acontecer? Os seus filhos, as suas filhas vão te seguir. Amém. Eu oro no Espírito e não tenho vergonha, eu oro no Espírito na frente do meu filho. Amém. Um dia ele falou para mim, depois que terminou a sua lição, eu disse, vamos orar no Espírito, quando ele voltou da escola. E ele disse, Aba, agora mesmo quando fui fazer um teste, orei em línguas. Eu fiquei tão feliz de ouvir isso. Nunca falamos para ele fazer. Eu orei antes do meu teste. Eu disse, vamos orar. No caminho. Então você começa. E Deus prometeu que vai colocar na boca deles. E um dia, mesmo quando pareça que eles estão frios, um dia, amém, quando não souberem o que fazer, eles vão orar no Espírito. E vão passar isso para os filhos deles também. Amém? Esta é a aliança de Deus. Você foi abençoado? Amém? Antes de te abençoar, escute. À noite você não consegue dormir, tem alguém aqui, sabe? Algumas pessoas. Quando eu falei agora mesmo sobre a noite, tem muitas pessoas, Deus me falou, que não conseguem dormir à noite e eles têm pensamentos deprimentes. E até sintomas no corpo. Sabe o que fazer? Você não consegue dormir? O diabo ataca o seu sono? Então fique acordado e diga, eu vou orar no Espírito. E Espírito Santo, tu sabes como orar sobre esse sintoma no meu corpo? Os médicos não sabem qual é a razão deste problema, mas o teu Espírito sabe. Tu sabes como orar de forma perfeita. Então, Espírito Santo, ore por mim, por causa dessa dor, para uma cura perfeita. E depois, escute isso. É incrível saber que aquele que sabe orar está orando por você. E para isso ele veio. Isso te abençoa? Fique em pé. Deus está curando alguém, mas vamos em frente. E só te falo isso, faça o que você não podia fazer, já está curado. Amém? Glória a Deus. Tem algo acontecendo, certo? Durante o culto, durante a palavra, algo aconteceu com você. Escreva para nós, nos informe. Glória a Deus. Se você nunca aceitou a Jesus Cristo, nunca colocou sua fé nele, é muito simples. Amém? Custou para Deus tudo. Custou a Jesus um grande sofrimento. Mas para você é muito simples. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Se você quer isso, faça essa oração comigo, de coração. Diga, Pai Celestial, eu creio no Senhor Jesus Cristo, o teu Filho amado, que morreu na cruz para levar todo o meu juízo e a minha condenação pelos meus pecados. Te agradeço, pois tu o ressuscitaste quando eu fui justificado. Inocentado nele, Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Enche-me agora com teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Se orou assim, você agora é filho de Deus. Você nasceu de novo, as coisas velhas já passaram e agora você é a justiça de Deus em Cristo. Amém. E você tem a armadura de Deus. Aprenda a orar no Espírito. Amém. Você pediu o Espírito Santo. Só ore no Espírito pela fé. Abra a boca e comece a orar. Não agora. A qualquer hora. Vá para a sala de oração e nós vamos orar com você. Glória a Deus. Deus te abençoe. Você está liberado. A bênção está sobre você. Deus te abençoe.